Hoje nós vamos falar sobre ele, um dos jogadores mais queridos de toda a história do xadrez, Mikhail Tal. Aquele que é conhecido pelos seus sacrifícios, pelas suas complicações no tabuleiro e até mesmo pelo seu jogo psicológico. Até hoje ele tem uma legião de fãs espalhados pelo mundo inteiro. A verdade é que o estilo do Tal não é para todo mundo. É claro que tem aqueles jogadores que gostam mais de sacrificar as suas partidas. Eu, em particular, prefiro um jogo mais posicional. Porém, para assistir, nós sempre vamos gostar mais daquelas partidas do estilo do tal, em que muitas vezes o jogador fica perdido no tabuleiro, mas ganha no jogo psicológico. Fica aqui um pouquinho mais, que você vai ver uma das melhores partidas, da minha opinião, da história do xadrez, por meio do Mikhail Tal. Eu gosto muito dessa partida que eu vou mostrar, do Mikhail Tal contra o Bobotsov, porque além do Tal sacrificar, ele também mostra um jogo posicional perfeito. A verdade é que muitos não sabem, mas o Tal, no final da carreira dele, ele era um dos melhores finalistas do mundo. Jogava os finais muito bem. Tem até um final que leva um apelido do Tal, que é o final da Torre do Tal, quando nós temos uma torre contra duas peças menores, onde nos finais o Tal provou que em muitas posições nos finais a torre ela pode ser superior a um cavalo e a um bispo. Mas hoje a gente vai ver o auge dele em termos de jogo tático também. Mas vamos ver que até no sacrifício do Tal, às vezes era um sacrifício que era claramente alguns sacrifícios dele eram especulativos, mas outros sacrifícios também eram posicionais. Vamos lá. D4, ele está jogando contra o Bobotsov. Aqui o Tal joga cavalo F6, C4, G6, dando a entender que ele vai para uma espécie de Índia do Rei ou alguma espécie de posição de Benoni, algo do tipo que faz todo o estilo do Tal ali, né? Cavalo C3, preparando para jogar o lance C4. Os jogadores de Grunfeld jogam D5 nesse momento. Segue bispo para G7 e E4. Aqui é a Índia do Rei, né? A Índia do Rei em sua raiz. Como eu disse, a Grunfeld seria o lance D5. Aqui deixou dominar esse centro. D6. E o Bobotsov ele opta por jogar a variante Semish, que em muitas posições ela pode levar para um jogo agudo, por meio de um roque grande pelo lado das brancas, que é o que vai acontecer nessa partida, a gente vai ver nos próximos movimentos. O Tal joga o roque pequeno, cavalo de G para E2, C5, essa formação ela está em moda até hoje, né, essa formação com o C5, de uma espécie tentando transpor para uma Benoni. Claro que vai depender do que as brancas vão jogar aqui. Bispo E3 e é jogado o lance cavalo de BD7, defendendo o peão de C5, tá bom? Aqui o lance D5 das brancas jogaria exatamente uma Benoni mesmo. Se transformaria em uma Benoni raiz, uma Benoni de verdade. Onde as pretas devem querer jogar um lance 6 e tentar minar esse centro das brancas, trocar algumas peças no tabuleiro. Mas segue bispo para casa de E3, um lance interessante. Depois de cavalo de G para E2, dama D2, já preparando para rocar grande. A6, o Tal já se antecipa ao roque grande, que ele quer começar uma avalanche de peões no flanco rei. Ver partidas é muito bom por isso. Você vai aprendendo os conceitos da prática. Talvez você não conheça esse conceito, mas quando ocorrem roques e flancos opostos, por exemplo, as pretas aqui rocaram no flanco rei e as brancas vão rocar na ala da dama. Quando ocorre esse tipo de roque em lados opostos, acontece no xadrez aquilo que a gente chama de avalanche de peões, onde os dois lados vão tentar avançar os peões para tentar, vamos dizer assim, deixar o rei do outro vulnerável. Porque se eu consigo trocar esses peões pelos peões das brancas, o rei do branco ficou pelado. Então, essa ideia de avalanche de peões ela é muito utilizada em posições de roques e flancos opostos. Segue aqui com o lance roque por parte das brancas, roque grande, e o Tal, sem pensar duas vezes, dama para A5, já começa a preparar um B5, preparar um ataque muito rápido. Todas as vezes que você roca grande, principalmente quando esse peão ele vem para C4, é muito importante que você jogue o rei para B1, para colocar ele verdadeiramente em segurança. Esse é o problema do roque grande, né? Porque o roque grande você precisa executar alguns lances a mais para o rei ficar em segurança. Aqui o Tal, observando a possibilidade de um ataque, ele já joga B5 na testa do rei das brancas,
querendo abrir a posição totalmente. E vem aqui uma sequência de lances brilhantes por parte do tal. Se prepara. O B5, ele, assim como em posições de dragão, que a dama sai por meio de A5, ele leva um tema tático, um pseudo tema tático, que é o lance cavalo para D5. Cavalo para D5, porque se eu trocar a dama, as brancas capturam o peão com cheque. Ou capturam o cavalo. Dama toma D2, cavalo toma. Isso aí, né? Aí bispo toma, tem que capturar o peão mesmo para ganhar um peãozinho. E aqui poderia voltar depois, ganharia um peão seco praticamente. Se voltar a dama, perdeu um tempo à toa. Já dá para saber que perdeu um tempo à toa. Eu queria saber o que você jogaria nessa posição. É claro também que é importante ressaltar que a dama das brancas está atacando a dama das pretas. Qual é o lance que você jogaria? É por isso que o Tal ele é um dos maiores jogadores da história, porque as partidas dele eram muito belas. A gente consegue entender a parte artística do xadrez quando a gente vê os jogos do Tal. É muito impressionante a forma com que ele sacrificava e como o jogo fluía. Até mesmo nos sacrifícios que eram errados, psicologicamente falando, tinha um fundo de verdade ali. Até porque no xadrez é muito mais difícil defender do que atacar. É mais fácil atacar do que defender. Então esse sacrifício que era psicológico, ele poderia até ser visto como errado pelo computador, mas na prática, defender é muito mais difícil que atacar. O lance que o Tal joga aqui é incrível, na minha opinião, que é o lance cavalo captura D5, deixando a dama no ar. Oh, meu Deus, que coisa linda, ele deixa a dama no ar. Aqui o Bobotsov, eu acredito que sem pensar muito, ele já toma essa dama, mas a ideia do Tal é que depois de cavalo captura E3, ele está atacando a torre e está atacando o peão. Se nós formos calcular aqui, nós veremos que as pretas ganharam 3 pontos capturando o cavalo e depois ganharam mais 3 pontos capturando o bispo. Se as brancas tirarem a torre, nós vamos ganhar mais 1 ponto capturando o peão. Então, ao total, as pretas ganharam no mínimo 7 pontos, mas as brancas ganharam 9, tá? Então, as brancas têm uma vantagem material. Porém, a ideia do Tal é combinar o cavalo, o bispo, com ideias de um ataque na ala do rei, pessoal. Até porque, se você for parar para olhar por enquanto, a peça das brancas ainda não se desenvolveu bem. O Bobotsov joga o torre C1 realmente e o Tal joga cavalo captura C4, que ataca a dama das brancas também. E se a dama ela for tirada de uma maneira errada, equivocada, por exemplo, dama para casa de C7, eu posso jogar aqui peão captura e ganhar mais um peão. Então a posição ela começa a ter uma compensação grande. A verdade é que nesse tipo de sacrifício você tem que avaliar muito bem a coordenação das peças. Isso ocorre muito quando tem 3 peças contra a dama. As peças podem ser superiores à dama em uma seguinte ocasião, quando elas se coordenam, porque são 3 contra 1. Então a coordenação ela é muito importante. Aqui o bispo ele já está exercendo uma coordenação junto com o cavalo do C4. Por isso, o Bobotsov nessa posição ele já não resiste e joga a torre toma C4, entregando parte do material, ficando a posição nesse momento em um equilíbrio. As brancas têm uma dama a mais e as pretas têm uma torre, um bispo e um peão pela dama. Estando assim compensado, se você parar para pensar. Mas, de novo, a questão é, a torre não joga, o bispo não joga, já a posição das pretas, as peças estão entrando em harmonia muito rapidamente. Cavalo C1 segue tocando aqui no ponto de C4, torre para B8, já tendo que tomar algum cuidado com o ponto de B2, bispo captura C4, já poderia até pensar em retomar o peão, né, de bispo ou de peão, mas ele joga aqui o lance cavalo B6, tocando o bispo, e quando o bispo B3, ele joga bispo, toma D4, e você consegue observar facilmente que a posição ela já cria um dinamismo muito grande, tem ideias de C4, o cavalo está exercendo uma pressão muito grande, o bispo pode sair em algum determinado momento, a posição ela já vai tendendo para o lado das pretas. Vamos olhar o que o computador avalia nessa posição. Nesse momento, o computador já dá vantagem para as pretas de 1 ponto.
Isso eu acho muito legal. Ele já dá vantagem para as pretas de um ponto, uma vantagem extremamente posicional em virtude desse ataque. Segue dama para D2, bispo para casa de G7, preparando para poder avançar o peão em algum momento, cavalo E2 e o C4 chega na testa. E agora já tem bispo, já tem torre olhando para o ponto de B2. A posição ela está muito perto de colapsar. Bispo C2 é o lance que se segue e aí vem uma bomba aqui. Eu pergunto para você qual é o lance que você jogaria nessa posição. Pensa um pouquinho. Eu sei que você já pensou e o lance mais correto de ser feito nessa posição é o incrível lance, eu acho muito bonito, C3, uma bomba, verdadeiramente uma bomba, bem bonito mesmo, tá? A ideia é que se cavalo captura C3, nós temos cavalo C4, né? E olha, o cavalo agora toca a dama e toca no ponto de B2 com a torre, combinado com a torre, de novo, vai cair material e vai cair material da pesada. Claro que peão toma não dá para jogar, porque cavalo C4 é cheque e ataque é descoberto na dama. Então, aqui o jogador das brancas ele joga o lance dama D3. Parece o lance que sustenta, já que se tomar de peão, esse peão ele pode ser utilizado como peão escudo, que protege o próprio rei das pretas. Mas o cavalo está passando. E em algum momento esse cavalo pode entrar por alguma casa, é claro que por enquanto estão defendidos, mas em algum momento ele pode entrar por alguma das casas. Peão captura B2, cavalo para D4, bispo D7, olha lá, já protegeram para o cavalo tentar entrar. Torre para D1, torre de F, C8, e a posição vai tomando um rumo muito forte aqui para as pretas estão com um ataque muito legal. Bispo para casa de B3, cavalo A4, ameaçou o lance, cavalo B3, a posição está muito difícil. Bispo captura 4, bispo toma 4, e olha que coisa linda o ataque das pretas nessa posição, praticamente imparável, né? Em algum momento eu posso pensar em jogar torre C1, e esse lance pode ser feito em algum momento. A gente tem que tomar um cuidado, que por enquanto a torre está capturando, e eu acho que o descoberto ainda não funciona, mas em algum determinado momento pode funcionar. Segue cavalo para B3, torre para C3, que bomba! Dama captura 6, capturando o peão, bispo por B3, A toma B3 e aqui vem torre de BC8 e como eu disse, esse peão aqui ele iria apoiar o torre C1, coisa linda, né? Rei captura o em B2 não funciona porque eu posso tirar a dama dando a torre, né, dando um cheque descoberto na dama. Então não funciona. De novo, rei captura B2, essa posição não funciona porque eu tiro a torre, dando um ataque a descoberto na dama. Segue dama para casa de A3 e aí, torre C1, torre captura C1, torre captura C1 e quando rei para 2, checkmate com torre A1. Que coisa linda nessa partida do Mihail Tal. Aqui as pretas ganham uma partida extremamente maravilhosa. Eu acho que na verdade está dizendo que foi só até aqui, né? Que o jogador das brancas já abandonou. Nós vamos ver mais algumas partidas do Tal aqui no nosso canal, tá? Eu não sou muito, eu não consigo, né, jogar como o Tal, não consigo, não tenho esse mesmo romantismo que ele no tabuleiro, mas eu confesso para vocês que são partidas excelentes e excepcionais para nós estarmos vendo. Todo jogador de xadrez tem que conhecer as partidas do Tal. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.